Comida em Singapura é um assunto realmente muito sério. Ela representa boa parte da história, da cultura, dos diferentes povos que formaram e compõem hoje a população desse fenomenal país. Neste vídeo nós vamos compartilhar com você nossas experiências gastronômicas, o que nós comemos aqui em Singapura e, claro, vamos dar um destaque ao que a gente gostou mais e algumas coisas que a gente não gostou também. Para abrir esse vídeo, nós estamos talvez no melhor lugar possível para isso. Nós estamos dentro de um Hawk Center. Hawk Center você tem que saber ao vir aqui para Singapura. Hawk Center é um espaço onde vendedores de comida em pequenas bancas oferecem cada um a sua especialidade. E os Hawk Centers têm uma história muito importante para o país. Foi uma iniciativa do governo que acabou reunindo vendedores antes ambulantes. Aliás, a palavra Hawk, ela significa justamente vendedor ambulante. Aquela pessoa, geralmente no início da formação do país, imigrantes que tinham ali a habilidade da cozinha e, claro, toda a expertise de seus países de origem e iam em busca dos clientes nas ruas, ficavam ali buscando, ei, vem cá, eu estou oferecendo arroz, estou oferecendo macarrão, e aí iam atrás dessas pessoas. Tempos depois, o governo decidiu organizar, muito preocupado inclusive com a questão da higiene, esses vendedores ambulantes nesses espaços como esse que nós estamos aqui agora, Hawk Center. Assim surge essa ideia dos Hawk Centers. Existem dezenas de Hawk Centers, se não talvez até centenas aqui em Singapura. E é uma experiência que com certeza você tem que ter para experimentar a culinária tradicional, a culinária que representa a essência desse país que tem na comida um dos seus principais elementos. Vamos conhecer as delícias de Singapura. Porco, uma consistência um pouco mais firme, com molho adocicado e um molho de soja no arroz. Eu gostei bastante do prato. Eles disponibilizam ali 2 molhinhos. Eu peguei um molhinho mais apimentado aqui, que eu acho que deu uma complexidade ao prato. É um prato simples, muito barato. Ele é $4. Pegamos numa outra banca um suco com base de limão, muito refrescante, muito saboroso, muito gostoso. Na minha opinião, uma comida saborosa. Eu gosto de porco e eu gosto de comida agridoce, né? Temperos adocicados, misturados com salgado. Então, eu adorei meu prato. Para você ter a real noção da importância desses Hawk Centers, não só para Singapura, mas para todo mundo, desde 2020, essa cultura Hawk faz parte do patrimônio imaterial da Unesco. Ou seja, não é só importante para quem está em Singapura e para os singapurianos, mas é um patrimônio de toda a humanidade. Aqui, Hawk Center é coisa séria. E uma dica para você ter uma boa experiência dentro de um Hawk Center é chegar cedo. Como é um lugar muito cheio e se trata de comida, quando você chega cedo, você vai pegar ali tudo mais fresco, todas as comidas disponíveis, as mesas mais limpas, todo lugar fica um pouco mais agradável. Até porque impacta um pouco a gente quando a gente chega dentro de um Hawk Center. É muita gente, especialmente se você vem em um super tradicional como esse aqui de Chinatown. Então nós viemos aqui um outro dia que era quase 5 horas da tarde e a aparência não estava das melhores. Agora hoje que a gente chegou cedo, era 9 horas da manhã, a gente já estava aqui, a gente teve a
oportunidade de ver tudo limpinho, as comidas todas repostas, né? Tava tudo ali em grande quantidade. Muitos deles fecham no meio do dia porque a matéria-prima já acabou. Então, uma boa experiência. Se você chegar cedo, com certeza você vai ter uma experiência mais agradável. Nesta viagem tivemos o prazer da companhia de parte da nossa família e com isso tivemos muitos momentos divertidos e engraçados. E claro que também tivemos um jantar que super combinou com a turma toda reunida. Nós fomos ao tradicional restaurante Jumbo experimentar um dos pratos mais típicos de Singapura, o Chili Crab. Basicamente é um caranguejo bem grande que pode chegar até 6 quilos. Servido com molho de tomate grosso e cebola, tudo muito bem temperado, adocicado e levemente apimentado. Para acompanhar, normalmente é servido um pão chinês, chamado de mantou. Junto com o prato, o restaurante disponibiliza um babador grande, o que já indica que não dá para comer sem fazer um pouco de lambança. É um prato diferente e muito gostoso, e ainda por cima reflete bem a forte mistura étnica sob a qual Singapura foi constituída. Uma ótima opção de jantar, principalmente se você estiver viajando em grupo, assim como nós. Adesso do Chili Crab. Hoje a gente veio em um outro rock center, Lau Pa Sat. E aqui tem uma curiosidade e uma característica única, que ele tem um jeitão de dia e outro jeitão à noite. À noite, essa estrutura aqui onde ficam essas bancas, elas deixam de funcionar e quem ganha vida, energia, é uma rua do mesmo nome, Lau Pa Sat. E aí a estrela são os satés, ou satê, que são espetinhos, tanto de frutos do mar, quanto de carne bovina, frango, e aí é uma delícia. A gente está aqui agora no Lau Pa Sat de dia, a gente vai almoçar, experimentar as delícias durante o dia e, claro, vamos voltar outro dia aqui, na verdade outra noite, para ver a vibração noturna do Lau Pa Sat. Cá e eu fomos em dois pratos bem diferentes, em dois stands diferentes. A cá foi num pato defumado com arroz, e eu já comi pato aqui em Singapura, e estou aguando aqui só de ver o prato dela. O meu é o Char Kway Teow, é uma mistura, o noodle, e aí tem frutos do mar, tem uma aparência de yakisoba. E quando eu vi na banca, ele tinha duas versões, a white e a black. Perguntei a diferença e falaram que basicamente é um molho, sendo que o black é o molho mais adocicado e ele falou que é o carro-chefe da casa. Então, claro, já fui no carro-chefe. O restante da família está escolhendo ainda os pratos. O Beto já escolheu aqui, ele foi mais na segurança, pegou um prato que tem salmão, um arrozinho branco, ali um peixinho. Já nos está servindo aí o líquido sagrado dos deuses, para a gente enfrentar esse calor aqui de Singapura. Como a gente está no bairro indiano agora, a gente vai trazer aqui para vocês também uma experiência gastronômica típica da Índia. Afinal de contas, a gente está no meio da Little India. A gente tentou ir no Tekka Center, que é tipo um rock center mais indiano, só que estava fechado, tá em manutenção. Então a gente veio num outro restaurante e aí aqui a gente vai provar um prato indiano e mostrar para vocês também um pouco dessa culinária que também é riquíssima. E aqui a gente foi de um prato que nos pareceu um pot-pourri, né? Um pouquinho de tudo para a gente sentir os sabores de uma das regiões da Índia, né? A Índia é um país imenso, vários diferentes povos com diferentes culturas e diferentes culinárias também. Esse restaurante que nós estamos aqui, ele representa mais a parte do sul da Índia, em especial um estado, Pradesh. Esse prato aqui, que é o Andhra Bhujanam, ele geralmente é servido em ocasiões festivas, casamentos, aniversários. A ideia dele é misturar sabores, doce, salgado, apimentado, azedo.
Então ele é um pot-pourri, né? A gente achou uma ótima opção para essa experiência gastronômica. Então, como vocês viram aí, é um prato que vem até uma folha de bananeira, porque o original ele só é servido na folha de bananeira e é tudo colocado ali mesmo, mas aqui tem uns potinhos, diferentes sabores, a gente vai experimentar e vamos ver o que dá. Mas a gente acha que é uma ótima forma de ter essa experiência e uma ideia dos sabores do sul da Índia. Agora a gente está no Rock Center chamado Golden Mile. Ele fica aqui dentro do bairro árabe e a gente veio aqui para provar mais 2 pratos típicos que sem eles o nosso vídeo sobre comidas em Singapura não estaria completo. Um prato muito famoso aqui é esse aqui que eu tenho aqui agora, que é o Chicken Rice. É um prato que assim, a estrela não é exatamente o chicken, né? Não é o frango, e sim o arroz. Justamente porque ele fica aí horas, né, marinando no tempero, em contato com o tempero do frango. Então é um prato que é muito conhecido e a gente escolheu um lugar que se chama Hainanse Chicken Rice. Também premiado aí, tem umas estrelas, a gente viu em alguns blogs, porque sempre assim, dentro dos Rock Centers são várias lojas. Então a gente fica um pouco confuso de como escolher. Mas aí a gente vai ver se o dessa loja que a gente escolheu é bom mesmo. Realmente o arroz, um arroz leve, muito saboroso. Não é um arroz comum, tá bem temperadinho. Ele é um arroz cozido no caldo do frango. Por isso ele absorve boa parte do sabor do frango, bem gostoso. E o meu prato, também típico aqui, é o laksa. O laksa basicamente é uma sopa de origem malaia, mas também bem forte aqui em Singapura. Tem muitas variações, mas com algumas obrigatoriedades. O caldo dessa sopa, do laksa, é com base em leite de coco. O macarrão, o noodle, ele é feito de arroz. E também como típico laksa tem que ter essa erva aqui, que está espalhada, que é conhecido como coentro vietnamita. Um sabor aí, eu sei que coentro é bem polêmico, tem gente que adora, tem gente que detesta, mas vamos experimentar o típico. E também tem camarões. Então vamos ver esse caldo aqui primeiro. É uma sopa, né? Sei que é estranho tomar uma sopa nesse calor danado aqui, mas vamos ver. Dá pra sentir o leite de coco, nossa, que delícia. Bem apimentado, bem apimentado. Vou pegar um pouquinho do noodle. Legal que o macarrão ele quebra um pouco do punch, da força da pimenta do caldo. Fica um pouco mais harmônico. Claro, um camarãozinho nunca é demais, né? Não pode ser ruim, deixa eu ver. Textura deliciosa. É um prato, não é, digamos assim, muito típico do gosto que a gente está acostumado no Brasil e no Ocidente em geral. Mistura de vários sabores, ele muito de personalidade. Mas quando a gente vai para um país é sempre legal experimentar as comidas típicas, né? Não importa se seja uma sopa num calor aí de mais de 33 graus aqui em Singapura. Nem sempre aquilo que a foto mostra é o que parece, né? Olha só, a gente viu uma foto ali de uma sobremesa, inclusive também está recomendada, mas a gente tem que confessar que a aparência é esquisita. O que é isso? É uma raspadinha? Aparentemente sim, é uma raspadinha com alguns molhos em cima. E só tem uma surpresa dentro, né? Ela colocou primeiro, 2 grãos. Ela colocou manga ou era milho? Milho e feijão. Milho e feijão no fundo. Confesso que eu não tô muito animada não, acho que eu tô muito cheia. Acho que hoje eu não quero a sobremesa. A Camila falou assim, qual a chance disso ser bom, né? Nossa. Dá a primeira aí, cara. Quero ver a sua reação, filmar a sua. Isso, vai, cavoca aí. É doce, o molho é doce, bem doce.
lembra a raspadinha da infância. Vamos atacar a sobremesa. Tô atacando, né? Aqui, ó, a bagunça. Eu tô com as 2 colheres. Temos espetinhos, satê. A gente está aqui na rua Lau Passat, que à noite ela é o paraíso do satê. Satê basicamente são espetinhos, pode ser espetinho de frango, espetinho de carne, espeto de camarãozão e 2 molhos. E aí tem esse set aqui, esse combo. O camarão, ele é um pouco mais apimentado, se você gosta de uma comida mais apimentada, camarão assim, olha o tamanho desse camarão. Ele é sensacional, grelhado, quentinho, diretamente ali da grelha para cá. E os espetinhos de carne e de frango também. Deixa eu colocar um molhinho aqui, já experimentar. Esse aqui é de carne. Ele é pequeno, então vem vários que é para você ir comendo um pouquinho de tudo. Carne macia. Tem muito bem temperado, claro. E algo que a gente adora, que é um tempero agridoce. Então você sente salgado, você sente um ardido, tem tempero aqui, né? Tem um chile, alguma coisa ardida. E tem um doce, um adocicado. Essa mistura, seja com carne bovina, com frango ou com camarão, sensacional. E essa vibe aqui dessa rua, essas mesas, todas as bancas aqui assando na hora, fumaça, as pessoas, cria uma atmosfera sensacional. Uma das melhores experiências gastronômicas que nós tivemos aqui até agora, não só pela comida, pelo conjunto da obra. Não deixe de experimentar satê na rua Lau Passat, aqui no centro financeiro, no coração financeiro de Singapura. E com essa super dica e essa vibe maravilhosa, nós encerramos este vídeo. E se ele te divertiu, te entreteu, não esqueça de deixar uma curtida e se inscrever em nosso canal, isso nos ajuda bastante. E também não deixe de acompanhar os outros vídeos sobre Singapura, um país maravilhoso e que tem muitas atrações para todos os gostos. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Come with me.